Olá, meu nome é Beatriz Falcão. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em Informática Aplicada e vou estar fazendo a minha apresentação do projeto da primeira VA para a cadeira de CEPAD. Bom, o meu projeto ele consiste no Edited Nearest Neighbors, ou seja, vizinhos mais próximos editado, ENN. Então, aqui nós temos o sumário do projeto, mostrando cada etapa que eu vou passar durante essa apresentação. As etapas consistem em o que é o KNN, o que é o ENN, como o ENN funciona, quais as vantagens e desvantagens, conjunto de dados que vai ser utilizado para a demonstração e a demonstração da utilização do ENN no conjunto de dados escolhido e propostas de exercício. Além disso, exercício resolvido. Inicialmente, a gente precisa dar um passo atrás para poder compreender o que é o ENN. Então, para a gente compreender o que é o ENN, é importante que a gente saiba o que é o KNN, que são os K-vizinhos mais próximos. Os K-vizinhos mais próximos, eles são um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, ou seja, um algoritmo de máquina que é treinado utilizando um conjunto de dados rotulados. É bem importante que a gente tenha em mente essa separação entre aprendizado de máquina supervisionado e não supervisionado, porque no caso do algoritmo que estou apresentando, é de suma importância que a gente entenda que esses dados precisam estar rotulados. Então, o KNN é um algoritmo classificador com base em distância, ou seja, ele utiliza a distância e as classes que estão dispostas para poder fazer a classificação previsão de algum ponto específico. Então, como a gente tem na imagem, por exemplo, a gente pode ver que a gente tem um gráfico contendo pontos azuis e pontos vermelhos, e um ponto sem classificação. Então, durante o processo de classificação, esse ponto ele computa a distância que ele tem para os seus vizinhos mais próximos, ou seja, a gente pode decidir quantos vizinhos mais próximos são. A gente pode definir que K seja 1, 2, 3, 4, enfim, diversos pontos. Com base na quantidade de vizinhos, ele computa esses pontos, ele calcula e computa quais são os pontos e qual a classe dos pontos mais próximos. E com base nisso, ele define qual é a classe do ponto que estamos observando. No caso do ponto em específico, ele seria classificado como vermelho, tendo em vista que ele está mais próximo de vários pontos da classe vermelha, então ele seria classificado como um ponto vermelho. E é assim que funciona o KNN. Então, quando chegamos no ENN, ele é um algoritmo de aprendizado de máquina utilizado para pré-processamento de dados, desenvolvido para redução de ruídos e limpeza em um determinado conjunto de dados. Então, assim, contextualizando para problemas reais de aprendizado de máquina, é comum nos depararmos com conjuntos de dados desbalanceados, nos quais a distribuição dos rótulos, das classes é significativamente assimétrica. Nesse caso, uma ou mais classes se deparam com a problemática de serem subrepresentadas em comparação às classes majoritárias. Essa disparidade ela pode comprometer o desempenho de algoritmos como o KNN, algoritmos classificadores, tendo em vista que o KNN é baseado em proximidade, tendendo a apresentar viés acentuado. Ou seja, o ENN, aqui é uma apresentação mais generalista dele, para compreender que, na verdade, ele vai estar trabalhando no pré-processamento dos dados, para que o momento que os algoritmos classificadores sejam utilizados, eles venham com uma maior precisão. Então, através do gráfico demonstrado aqui nesse slide, é possível visualizar a problemática do desbalanceamento, tendo em vista que a classe vermelha aparece mais que a classe azul, e além disso é possível visualizar o ruído, que é a intromissão espacial das classes, ou seja, a gente tem uma invasão do espaço, ou seja, da disposição espacial entre as classes, sem que haja um limite definido entre elas, como se fosse um limite mesmo assim físico. Então, vamos entender como é que o ENN funciona. Com base no criador do ENN, que é Dennis Wilson,
ele descreve em seu artigo uma regra para o funcionamento do ANN. E essa regra consiste em que, para cada instância I no conjunto de dados, os seus 3 NN são computados, ou seja, os seus 3 vizinhos mais próximos são computados. E é o nosso dado dentro do conjunto de dados. Então, imagine que nós temos um conjunto de dados e nós temos vários Is, né? Cada dado nesse conjunto é um I. Então, para cada I, a gente vai computar os 3 Is mais próximos, né? Os seus 3 vizinhos mais próximos. E aí, nós vamos cair nas regras que o Wilson definiu, que é, se I faz parte da classe majoritária, então se a gente está analisando um ponto da classe majoritária, e esse I for classificado incorretamente pelos seus 3 vizinhos mais próximos, então I será removido do conjunto de dados. Lembrando bem que esse I analisado é da classe majoritária, e isso é importante porque nós estamos analisando um conjunto de dados que ele é desbalanceado, ou seja, a classe minoritária ela tem menos incidência, bem menos incidência relevante para a análise ou para a aplicação de um algoritmo classificador. Então, esse algoritmo justamente mitiga, né? Ele faz uma redução das classes que estão em maioria. E a outra regra é, se I faz parte da classe minoritária e for classificado, ou seja, vamos lá, eu sou um I azul, que é a classe minoritária, e meus 3 vizinhos mais próximos são computados. O que é eles serem classificados, ou seja, o que quer dizer eu ser classificado incorretamente, né? Se eu sou um I azul, o que significa eu ser classificado incorretamente pelos meus vizinhos mais próximos? Significa que eu sou um I azul e meus 3 vizinhos mais próximos são vermelhos. Então, pela classificação do KNN, por exemplo, eu seria classificado como um ponto vermelho também. Só que eu faço parte da classe, ou seja, I, né, dando uma representação, I faz parte da classe minoritária, então seria uma classificação incorreta pelos seus 3 vizinhos mais próximos. Então, o que é que deve ser feito nesse caso? As instâncias da classe majoritária que estão à volta de I serão removidas, né? Estão em volta dos vizinhos, no caso, os vizinhos de I serão removidos. É exatamente isso. Então, é possível perceber essa demonstração com os gráficos abaixo, né? A gente tem um conjunto de dados que tem a sua classe majoritária vermelha e a sua classe minoritária azul. Então, a gente vai pegar a classe minoritária e a classe majoritária também, né? Ele não faz a distinção, não inicialmente, vamos dizer assim, não conceitualmente. Mais para frente eu vou explicar sobre isso. Mas então a gente vai computar esses Is e a gente vai ver que, perceba que no gráfico do meio a gente já consegue ver que os Is eles estão apresentando os seus vizinhos, né? Está sendo calculados os seus vizinhos. Com base nisso, o ANN faz uma limpeza, né? Então, se você perceber no último gráfico, na última representação visual, a gente tem justamente uma divisão entre espaços bastante perceptível, né? A gente tem que a gente chamou de divisão mesmo entre as classes, né? Então, e também os ruídos, né, foram eliminados. Quais são as vantagens e desvantagens da aplicação desse algoritmo? As vantagens são justamente a redução de ruído, né? A melhora na separabilidade, ou seja, tornando as fronteiras de decisões mais definidas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem as classes, elas vão estar dispostas de uma forma que a gente consiga enxergar a fronteira de decisão, né? Outra vantagem também é que ele possui uma facilidade e simplicidade grande na hora de implementar e ele auxilia na visualização de conjunto de dados com muitas dimensões. Agora, nas desvantagens, é algo notável que a gente tem uma perda de informações. Então, realmente esses dados, eles são excluídos mesmo, né? É como se fosse uma limpeza mesmo no conjunto de dados. Outra desvantagem também é que ele tem uma dependência da métrica de distância, ou seja, por que eu estou
citando isso, né? Esse algoritmo, ele calcula a distância entre os pontos. Dependendo da métrica que você utilizar, ele vai ter um resultado diferente. Então é importante que você saiba qual é a métrica que você está utilizando no caso específico do seu conjunto de dados. Ou seja, eu tenho um conjunto de dados muito específico, como, por exemplo, um conjunto de dados muito interessante para se utilizar o ENN. É um conjunto de dados de fraude de cartão de crédito. Por quê? Porque ele tem uma disparidade muito grande entre o que é fraude e o que é não fraude, né? Porque fraudes ocorrem com menor incidência e não fraudes são a maioria das transações que você faz. Então, para facilitar a previsão de uma fraude, não a previsão, mas a classificação do que é uma fraude ou não, é importante que a gente tenha, né? Mas, para isso, a gente tem que saber qual métrica de distância que a gente utiliza nesse conjunto de dados em específico. Além disso, ele pode causar lentidão para conjunto de dados muito grandes, por ter que calcular a distância de muitos pontos. É importante citar que esse ponto, pode causar, por quê? Porque existem técnicas que a gente pode utilizar em cima disso para mitigar essa lentidão, para não ter que computar todos os pontos de um determinado conjunto de dados. E além disso, ele também pode acentuar o desbalanceamento de classes. Ou seja, a gente tem várias classes minoritárias e várias classes majoritárias, ele pode reduzir mais ainda a quantidade de dados da classe minoritária, né? Mas assim, reitero novamente que pode acentuar por quê? Porque se bem utilizado, ele tende a não acentuar o desbalanceamento. E agora eu vou estar apresentando qual é o conjunto de dados escolhido para a demonstração desse algoritmo. Então, o conjunto de dados que eu escolhi é o Breast Cancer Wisconsin, né, que ele está disponível no Kaggle. Então, você pode pegar esse link na minha apresentação e baixar esse conjunto de dados. Ele é um conjunto de dados ótimo, né? Um bom candidato ao ENN, porque é notável a desigualdade entre as classes de diagnóstico, possuindo 63% da sua amostragem em diagnóstico benigno e 37% em diagnóstico maligno. Essa imagem ela foi tirada diretamente do Kaggle, né? Ele dá como se fosse um panorama geral do conjunto de dados que está presente lá, e justamente nós temos 63% dos dados totais em benigna, em amostragens benignas e em diagnósticos, né, perdão, e 37% em diagnósticos malignos. É importante notar também outra coisa, tá, que eu coloquei aqui como observação, que não necessariamente o algoritmo ENN ele vai fazer 50-50. Ele pode não tornar a sua amostragem 50-50, porque justamente ele está atuando em quê? Em melhorar os ruídos e a fronteira entre as classes, né? Não necessariamente ele quer balancear em questão de porcentagem, mas balancear no caso de invasão, né? Invasão espacial, intromissão espacial, no caso, e em questão de uma divisão física, entre aspas, né? Para que os algoritmos classificadores que venham a seguir tem uma facilidade maior em fazer suas classificações, suas previsões. Então aqui nós temos a instalação dos pacotes e da limpeza do dataset, né? Esses são os pacotes que eu utilizei para poder fazer esse projeto. Então eu iniciei lendo o CSV, eu baixei lá do Kaggle, coloquei numa pasta, setei o meu RStudio para essa pasta, fiz a leitura, né, read CSV. Depois eu fiz uma limpeza nesse conjunto de dados, então eu removi colunas irrelevantes para o ENN e também transformei a coluna importante em fator, porque ele utiliza o fator como o label, né, da classe. E aí, por fim, a limpeza final foi que eu removi o que tinha de NA, porque a gente não precisa que compute NA e não é interessante que a gente tenha NAs computados na aplicação do ENN. Após isso, eu dei um table, dados limpos, diagnosis, para a gente ter um panorama geral dessa coluna de diagnósticos, né? Então, essa coluna que eu dividi em fatores, são dois fatores, benigno e maligno, e elas possuem 357 amostragens benignas e 212 amostragens malignas, né? No caso, diagnósticos.
Então, através da biblioteca UBL, que está documentada no GitHub, então é interessante que vocês acessem o GitHub para poder ler a fundo, mas é possível utilizar o ENN que foi desenvolvido por Paula Branco. Esse ENN é bem simples, a utilização é bem simples, né? A gente passa a função ENN classifique com os parâmetros form, date, car, dist e cl, né? Então, o form, basicamente, ele é a coluna que possui as classes que a gente quer utilizar. O date, ele possui o dataset original com o desbalanceamento. K é a quantidade de vizinhos que a gente quer que sejam computados por I, ou seja, né, a cada instância do dado, quantos vizinhos que a gente quer que sejam computados. Idealmente que seja um valor ímpar, por quê? Porque se for um valor par, eles podem dar conflito, né? Ou seja, por exemplo, são 4 vizinhos, 2 vizinhos de uma classe, 2 vizinhos de outra, a gente não consegue decidir, tomar uma decisão fechada, né? A distância, que é um parâmetro extremamente importante, que é qual é a função de distância que será utilizada para computar os k vizinhos mais próximos do ponto. As funções possíveis na documentação desse package em específico são pnorm, Manhattan, Chebyshev, Euclidiana e HVDM. E o último, por último, e também importante, é o vetor com o nome das classes que devem passar por redução de amostragem. Ou seja, entenda que é possível, no caso do dataset que eu escolhi, tá? Eu só precisei passar um parâmetro, que é B, então é possível visualizar que CL é igual a B. Mas você pode concatenar, então, se você tiver várias classes subrepresentadas, você consegue passar um vetor, ou seja, C, né, abre parênteses, e as classes que você precisa que entrem dentro da classe, e o algoritmo vai justamente trabalhar com base nelas. É importante perceber que precisa ser colocado com sabedoria as classes. Por quê? Porque se você colocar uma classe majoritária, o algoritmo ele vai ter o efeito contrário. Ele vai acentuar o desbalanceamento, ou seja, ele vai, se você adicionar a classe minoritária, no nosso caso a classe majoritária, tá? É para ser escolhida nesse CL. Se você adicionar a classe minoritária, que seria M, no nosso exemplo, né? Nós temos a classe majoritária que é benigna e M que é maligna. Se adicionássemos a classe minoritária, a gente teria uma redução ainda maior dessa classe, né? Então é importante, até é possível perceber na minha apresentação que realmente ocorre uma confusão com isso. É muito importante que seja colocada a classe correta nesse vetor. E aí eu dou um print, né, como se fosse um print da saída do algoritmo, ou seja, nós passamos a entrada e agora nós temos a saída. Perceba que são 341 benignos e 212 malignos. A classe maligna se mantendo na mesma quantidade de diagnósticos e a classe benigna houve uma redução dentro dela. E aí, para a gente ter uma visualização melhor disso, né, eu plotei em gráficos o resultado que eu obtive aplicando o ENN. Por quê? É importante notar que o dataset possui diversas camadas de dimensão, são as features, né? Ou seja, no caso do dataset que eu utilizei, ele possui features numéricas, que são tamanho da mancha, do tumor, espessura, enfim, são especificações dos tumores, das amostras escolhidas, né, se são tumores benignos ou malignos. E é importante a gente saber, ou seja, tomar a decisão correta na hora de plotar os gráficos que irão representar esses dados. Então, esse gráfico PCA, né, ou seja, a análise de componentes principais, é uma forma de reduzir o número de dimensões do conjunto de dados para poder fazer a representação visual, porque no caso do conjunto de dados específico que eu escolhi, ele possui 30 dimensões, então isso influencia na hora que a gente vai plotar o gráfico. Porém, eu fiz uma projeção também utilizando o map, para poder a gente ver que
Por mais que como é um conjunto com muitas dimensões, se você vê em PCA, você vê que ainda há algumas invasões, algumas intromissões de classe azul dentro da classe vermelha, né? E aí a gente tem. É importante reiterar também que a classe vermelha pode invadir a classe azul porque ela é uma classe minoritária, tá? Mas a classe azul não pode estar invadindo a vermelha. E aí no plot e o mapa a gente consegue ver essa distinção maior, né? A gente consegue visualizar melhor a aplicação do ENN em si, como que as classes elas estão bem divididas. Elas têm uma zona só de encontro, assim, alguns encontros. Mas essa zona de encontro, ela quer dizer justamente que a classe minoritária ela não foi excluída, né? A gente não perdeu dados dessa classe minoritária. Bom, agora eu vou estar apresentando as propostas de exercício que eu trouxe, né? Então, esse exercício 1 eu vou resolver e vou deixar um exercício 2 sem resolução para que a gente possa fazer esse exercício, né? Então, o exercício 1 ele tem como objetivo avaliar o impacto da métrica de distância no ENN e da utilização da classe adequada. Para esse exercício, a gente precisa seguir as instruções de fazer o download, carregar o dataset, preparar esse dataset, aplicar o ENN Classif, com diferentes métricas de distância, aplicar o ENN Classif com classes diferentes, né? E plotar um gráfico para melhor visualização. Após seguir as instruções, responda: qual métrica gerou uma redução maior na classe majoritária? Qual métrica de distância é mais adequada para o dataset e por quê? E qual classe mais adequada para ser inserida no ENN Classif? Para a segunda proposta de exercício, eu tenho um exercício bem interessante, que é justamente para avaliar a influência do ENN na performance de um classificador, ou seja, a gente vai colocar ele à prova em um cenário real. Para isso, eu escolhi o mesmo dataset, mas pode-se utilizar um dataset diferente, né? Um dataset como, por exemplo, Span or Not Span, ou seja, um dataset também presente no Kaggle, que você pode baixar e utilizar, que é um dataset de e-mails que são spam e não spam. Spam is not spam. Outra coisa, né? A gente segue as instruções, então prepara o dataset e cria uma cópia. Aplicar o ENN Classif nessa cópia. E aí a gente vai treinar um classificador, a sua escolha. Um KNN, por exemplo, que já está em mãos, né? Já temos um entendimento de como ele funciona. Com K3. Para classificar os dados. É importante que você repita esse processo 2 vezes, uma com o dataset após o ENN e outra com o dataset que não houve aplicação do ENN. Comparar as taxas de acerto do classificador. Então, após isso, responda: o ENN melhorou a performance do classificador? Bom, por fim, vou estar trazendo a resolução do exercício 1, né? E aí eu vou estar passando pela resolução em R. Inicialmente a gente precisa fazer a instalação das libraries. Então a gente instala as libraries que vamos precisar utilizar. No caso a gente chama, né? Eu já instalei essas libraries, deixei o install aqui. É importante notar que a gente tem uma library a mais para poder fazer a plotagem do gráfico. No caso são 2 libraries a mais, tem a que eu chamo lá embaixo. E aí a gente faz o carregamento do conjunto de dados. Perceba que é um conjunto de dados bem denso. Ele possui umas colunas irrelevantes. Então eu vou fazer a limpeza dessas colunas irrelevantes e vou adicionar o fator à coluna de diagnóstico, que é extremamente importante para que a gente consiga utilizar no ENN. Então, eu criei aqui os dados limpos. Vou remover tudo que for NA. E aí, coloquei uma linha aqui para a gente poder visualizar o nosso dataset antes das limpezas, né? Antes das manipulações. Agora, vamos aplicar o ENN com diversas métricas, né? Então, a gente vai ter aqui o ENN com a métrica de distância euclidiana, métrica de distância de Manhattan, métrica de distância Chebyshev. Eu preferi escolher essas 3, porque essas 3 são as 3 principais, vamos dizer assim.
Então eu vou rodar aqui o código. E agora eu vou printar para a gente ver o que é que aconteceu, né? O que foi que aconteceu quando a gente aplicou essas métricas. Essa linha que vem antes é só para a gente conseguir visualizar, porque se eu printar isso aqui, como é uma lista, né? Eu não consigo printar. E aí falta só esse aqui. Pronto. Perceba que a gente teve uma diferença nesses valores, né? Então, a Euclidiana 341, Manhattan 345 e Chebyshev 336. Aqui a gente consegue plotar esses gráficos, né? Criar uma função para que a gente consiga plotar e visualizar esses gráficos. E aí eu vou usar essa library para a gente plotar eles em grid, né? Todos, aparecerem todos de uma vez só. E aqui a gente consegue ver, visualizar a plotagem de todos os gráficos. E aí a gente chega nas perguntas, né? Qual é a métrica que gerou a maior redução na classe majoritária? Foi a de Chebyshev. Só que qual é a métrica de distância mais adequada para esse dataset? No nosso caso, que é um dataset com várias dimensões, a métrica mais adequada é a euclidiana, porque a de Chebyshev ela foca apenas na dimensão mais discrepante e isso causaria uma turbulência, né, no nosso caso. Então, não necessariamente por remover mais exemplos, por isso que é interessante a gente fazer todo esse passo a passo, porque não necessariamente a métrica de distância que remover mais exemplos é a mais adequada para o nosso caso. E também qual é a classe mais adequada a ser inserida no ENN Classif. Ou seja, no nosso caso, a classe mais adequada é a benigna. Por quê? A B, né? Porque ela é maioria. A gente teria uma diferença, uma mudança nesses gráficos se a gente fizesse, por exemplo, até aqui, se eu trocar por M, rodar e rodar, a gente vê que houve uma diferença absurda, porque agora os nossos dados benignos se mantiveram, mas os nossos dados de maligno, eles que sofreram a redução. Então, a gente pode ver que houve uma mudança, né, nesse gráfico. Então, é basicamente isso, a resolução do exercício.